Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. E eu te pergunto, você já ouviu falar em Eneagrama? É uma técnica de autoconhecimento que te ajuda a entender a sua personalidade. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo o superpsicólogo Rodrigo Bonetti. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Quanto tempo, meu amigo? Pois é, tá corrido, essa mulher, tua tá corrido. agenda aí, olha, vou te contar, Não viu? é fácil, não. Não é fácil, né? Mas que bom que deu ali um tempinho para vir aqui no Vitrine Revista falar pra gente sobre Eneagrama. Primeiro, explica pra gente o que é e pra que serve. Vai lá. Isso, é uma linha que estuda justamente a personalidade, bastante antiga, né? Nós estamos aí de 2500 a.C. E ela vem ao entendimento justamente, né? De como que o homem se prende, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em personalidade, fala, eu preciso me descobrir. Mas, na verdade, é onde você acaba se prendendo e como você faz para se livrar dessas amarras. Esse é o grande segredo do Eneagrama. Então, esse conhecimento milenário, ele serve justamente para que você possa entender um pouquinho mais sobre você e qual é o caminho para a sua evolução. E quais são os tipos de personalidade, então? Conta pra gente. Nós caminhamos em 9 principais, Patrícia, mas a gente pode descambar para 54 outros tipos. Meu mas Deus. é óbvio que para não confundir quem está em casa, né? Ficamos Vamos nas 9. começar devagar com os 9, né? Então nós temos, sempre numeramos eles em tipos, né? Somos de tipo 1 ao tipo 9. Nós temos o nosso primeiro tipo 1 educador. Então nós ali é um perfil um pouco mais metódico, um perfil mais organizado. A gente está falando de arquitetura. A gente tem muito dentro do perfil tipo 1 aquelas figuras que gostam de combinar roupa, a coloração. Então aqueles que acreditam ter um certo toque ali, provavelmente se enquadrem nesse tipo 1. Eu até uso de exemplo, coitado do meu pai, mas ele vai estar me ouvindo, então ele vai saber que eu estou falando dele. Quando eu ia secar a calçada, gente, não era secar a calçada de qualquer jeito, não. A gente tinha ali algumas lajotas e você secava a lajota por ordem, Patrícia. Olha não só. era de qualquer maneira. Então, né, aquelas pessoas que gostam de organizar roupa, coloração, enfim. Este tipo é um tipo muito prestativo, é um cara que consegue se colocar muito bem em equipe, também em grupo, e tem essa visão um pouco mais metódica, organizada. Nós temos o tipo 2, o ajudante. Esse tipo aqui é um tipo que gosta de se relacionar com as pessoas, gosta de se conectar, criar vínculos, se interessar pelo outro. Tendem a ser um tipo também, né, de extremo, muito prestativo, só que de uma maneira um pouco diferente. Ele é bem mais afetuoso, né? Nós temos um tipo 1 mais prático na sua prestação de ajuda e este tipo 2 é um tipo mais interessado. Entendi. Tipo 3 seria o quê? O bem-sucedido? Isso. Vocês vão perceber, gente, se vocês procurarem, que tem várias nomenclaturas, tá? De acordo com teorias diferentes também do Eneagrama. Então, talvez a gente caminhe em nomes diferentes, mas traz o mesmo significado. Tá. Eu chamaria ele de o realizador. Ah. Então, esse tipo é um tipo mais bem-sucedido, né? Esse aqui é a visão clássica hollywoodiana. Imaginem aquele cara lá, executivo, alto padrão, carro importado, já conseguiram visualizar, né? Este tipo é um tipo 3. Qual que é o indicativo dessa personalidade? É um cara que gosta, sim, de ter coisas, mas ele precisa ter coisas para provar quem ele é. Então é diferente, né, de ser simplesmente por ter. É a ostentação, mas é uma ostentação que tem o intuito de caber dentro da personalidade dele. É muito interessante que quando nós falamos de personalidade, nós vamos ver sempre tipos, aspectos positivos dos tipos, mas aspectos também negativos. Então você vai ter esse tipo aqui extremamente autoastral, motivador, basicamente um coach da vida, né? Mas que também tem as suas dificuldades, porque daí tem a competição, um certo ar de inveja, né? Enfim, todos esses fatores. O tipo romântico? Tipo romântico. Tipo 4, a gente até identifica os tipos de acordo com alguns países, e o 4 a gente colocaria ali num país como a França, né? Aquele glamour mais romântico, né? Aquele cara que gosta de se ver como individualista, gosta de acreditar que ele é o único no mundo. Então, aqui é muito interessante, porque se você for pegar um tipo 4 viajando, enquanto, sei lá, vai para Paris, né? Tá todo mundo pegando aquela Torre Eiffel em miniatura para presentear as pessoas, ele não. Ele vai ir lá em uma daquelas boutiques antigas, né? Vai em um daqueles lugares assim para pegar uma coisa muito especial que ele consegue criar identificação a partir daquele objeto com a pessoa a qual ele está presenteando. Então a gente vai ver muitos romantistas, pessoas que trabalham dentro do cinema, enfim, esse perfil está muito vinculado a esse aspecto. Aí nós temos o tipo observador. Perfeito, tipo observador, é o cara mais cientista, né? Então quem aqui conhece algum professor universitário, provavelmente você vai enquadrá-lo lá. Quanto mais especialização, mais ele vai se parecer, porque é um cara que gosta de ver o mundo através da teoria. Então ele tende a criar ali linhas teóricas dentro da mente dele para poder criar
identificações e, com base nisso, ele vai se relacionar com as pessoas. Então, você vai perceber um tipo 5 se relacionando com você muito mais por padrões teóricos do que por instinto, como um tipo 2 faria, por exemplo. Questionador? Pois é, nós temos aí um tipo 6, né? Ele também é conhecido como patriota, porque ele é um cara que, primeiro, apresenta muito medo. Então, ele tende a se reunir junto às pessoas, criar identificação. Ele é conhecido como patriota porque você vai ver ele em grupos, sei lá, religiosos, grupos políticos, né? Então, qualquer identificador que ele possa estar ali se amparando é onde você provavelmente vai estar o vendo. Ele também é conhecido como o Coringa, porque ele acaba, né, se camuflando diante desses grupos sociais. Então, o tipo 6 são sempre muito solícitos, também gostam muito de trabalhar em equipe, mas o medo acaba prejudicando demais ali a sua forma de ser. Tipo 7, o sonhador. O sonhador, isso, também é conhecido como entusiasta. Esse tipo é o tipo, eu particularmente gosto muito. E olha que não é o meu tipo, mas se eu pudesse escolher um, embora a gente não possa, a gente já vai falar sobre isso, eu gostaria de ser. Porque é o cara que ele é o dínamo, ele é a energia, né? Você vai numa festa, você sabe quem é um tipo 7, porque o cara vai criar um ambiente todo propício, Patrícia, para que você possa se divertir. Ambiente de trabalho é a mesma coisa, sempre tem um tipo 7 ali para poder aumentar o clima, criar um ambiente agradável. Então esse cara é um cara que tende a ter um entusiasmo muito grande. Qual a dificuldade dele? Ele tem dificuldade de persistir. Então ele vai iniciar muita coisa, vai se mostrar muito entusiasta, mas na hora de cumprir com aquele desafio, né, terminar aqueles obstáculos, aí tem uma certa dificuldade. Tipo 8, confrontador. Isso, esse cara aqui é um cara bem clássico dentro da nossa cultura, principalmente organizacional, porque é o cara que transmite um certo embate, né? Você sente ele na presença, ele na postura, no jeito de falar, nos movimentos, tudo é bem drástico, né? Ele chegou, você sabe que ele chegou, ele é visto ali, né, como aquela figura de chefe clássica. Então ele tem uma postura que às vezes transmite uma certa arrogância, porém tem seus aspectos muito positivos, que é justamente de conseguir criar este embate, defender os seus, criar um ambiente de conquista. Então esse cara normalmente vai estar em figura aí de destaque, de liderança, pelo seu ar conquistador. E o 9 é o pacifista? Isso, que até a Patrícia falou, não, eu sou pacifista, certeza. Certeza que eu encaixei? Isso, mas ó, não deixa de estar muito longe, Patrícia, porque esse pacifista é o cara que consegue, né, também conhecido como mediador. É o cara que ele acaba tentando pender aos dois lados. Porém, também tem o seu... em cima do muro? É. Ah, mas daí eu já não gostei mais, não quero mais ser assim, não. Vai lá, Não, segue. já não me identifiquei. Já não me identifiquei mais, vai. Pois é, esse cara aqui, ele tem um grande problema, porque às vezes lhe falta um certo ar de personalidade, vamos dizer assim. Justamente porque ele acaba pendendo muito mais ao outro do que a ele mesmo, tentando evitar tensões, tentando evitar conflitos. E aí precisa ter uma certa preocupação. Em contrapartida, também é um cara que cria vínculos e ele consegue amarrar aquele ambiente muito bem. Tende a ser conhecido justamente pelo seu jeito social de ser. Então, uma figura também muito prestativa. E agora, Rodrigo, como identificar qual é o seu tipo de personalidade? Porque você já deixou bem claro, você não pode escolher, eu quero ser esse. Não, você tem o seu tipo, mas você tem que descobrir. Como descobrir? E eu posso ter mais de um tipo? Não, então vou começar de trás para frente. Primeiro, nós não conseguimos ter mais do que um, tá, Patrícia? Tá. E é bem interessante, porque até uma das perguntas que o pessoal costuma fazer, né? Muda de acordo com o tempo? Né? Também não muda. E isso é bem interessante, por quê? Então, como é que eu sei, Rodrigo, que tipo que eu sou? Primeiro que você vai ter que fazer uma autoanálise bem significativa, tá? É preciso mergulhar um pouquinho e entender muito mais do que as características, mas principalmente a intencionalidade. Eu costumo dizer que quando alguém passa a ter essa autopercepção, por vezes acaba se equivocando, porque ele não leva em consideração um aspecto. Então, lá, enquanto característica, sim, ele se enquadra. Mas a questão é que todos os tipos, de alguma maneira, fazem as mesmas coisas. O que muda? A intenção como fazem. Então, por exemplo, a gente estava falando de ser prestativo, né? Que um tipo 1 é prestativo, tipo 2 é prestativo. Só que um tipo 1 ele é prestativo porque ele vai querer manter organizado o ambiente. Então, se ele vê alguma sujeira aqui, ele vai fazer questão de limpar. Só que é diferente da intenção de um tipo 2. Um tipo 1 vai fazer porque ele percebe que aquilo está desorganizado e alguém tem que fazer alguma coisa. Então, ele, como um ser extremamente prestativo, vai lá e ajuda. O tipo 2, ele vai fazer isso como uma forma de criar vinculação.
Poxa, a Patrícia precisa de ajuda, né? Ó, coitada, não tá dando conta ali de limpar aquilo ali, eu vou ajudar. Então você perceba que o processo é o mesmo, mas a intenção é diferente. E aí a necessidade de você ter um acompanhamento. Eu falo para ti assim, o Enneagrama ele é extremamente complexo. Hoje, se você quiser ir na internet, você vai ter vários testes lá que conseguem te dizer basicamente, né, qual possivelmente tipo você seria. O problema entra justamente nesses aspectos. Tá, e para que serve? Por que é importante eu saber em qual que eu me encaixo, qual personalidade que eu tenho? Isso, então a gente volta lá do começo. Primeiro, para que você possa se desprender da sua personalidade. Então imagine que conforme a vida foi acontecendo, né, com os conflitos ali, situações de estresse, traumas, você foi criando algumas defesas. Estas defesas, né, que é a nossa armadura, é a nossa personalidade. Para que você possa ser um ser muito mais livre, consiga se estruturar realmente, se utilizar da sua possibilidade de escolha, você tem que se transcender a essa estrutura aí de personalidade. Aí o grande ponto, né? Conhecer o teu enneagrama significa você poder ir além daqueles padrões de comportamento que você costumeiramente se utiliza. E o segundo fator, também muito importante, é conseguir se comunicar com o outro. A partir do momento que eu sei, né, qual é o tipo, eu consigo identificar com mais facilidade o tipo da outra pessoa, eu também compreendo quais são as intenções. E é interessante, porque a gente estava falando de um tipo 3, né, vaidoso, competitivo. Quando a gente fica pensando, né, somente nesses aspectos, vem toda uma atribuição de valor, né? Não deve ser um cara legal, né? E você vai ver tipos legais em qualquer um deles e tipos chatos também em qualquer um deles. Mas é interessante que quando você entende aquele cara, você compreende que não é uma vaidade por si só. Eu não estou competindo só por competir. Tem uma intencionalidade, uma defesa do ego. Então, se a Patrícia ser melhor do que eu, quer dizer que eu não sou bom. O que, claro, né, é uma construção extremamente prejudicial, né? Um tanto quanto patológica. Mas eu começo a entender que a questão não é só, eu não estou rivalizando contigo. Na verdade, estou lidando ou tentando lidar com a minha inferioridade. E isso não é fácil, né? Tá, daí você falou que a gente é bom saber pra gente se desprender dessa personalidade. Desprender da personalidade, posso escolher outra? Uai. Ótimo, mas na verdade, assim, não deixa de estar errada, tá? Primeiro, porque o grande objetivo do Enneagrama é fazer você transcender. E ao se transcender, então, basicamente é você se desprender das 9 personalidades. De não quero nenhuma. Isso, esse é o nosso grande objetivo, na verdade, e até em relação à estrutura de vida, você vai perceber que todas as grandes ferramentas de autoconhecimento e evolução, elas buscam como base isso, né? Você evoluir. Só que você não faz necessariamente uma escolha, mas existem caminhos dentro do Enneagrama, sim, Patrícia, que você consegue. Por exemplo, um tipo 1, ele consegue caminhar para a evolução dele para um tipo 7. Então, passar por essas transições é necessário para que ele possa buscar essa evolução, sim. Que maravilha, hein, gente? Podíamos o quê? Ficar aqui o resto da tarde conversando, né? Um tema bacana, legal de falar, curioso principalmente, porque mexe com o quê? Com o nosso interior, com a gente, com autoconhecimento. Rodrigo, bacana demais e muito obrigada por ter vindo até aqui falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Patrícia, é sempre muito bom falar sobre o Passa o Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, fala assim, olha, eu faço isso, aquilo, aquele outro, onde eu me encaixo? Isso. Eu sei que não é simplista assim, né? Mas vai que... Não, mas às vezes é uma pergunta, né, que a gente consiga estar respondendo de imediato, por favor, mande. Bonete.rodrigo. Então, BONETTI.rodrigo. Mande lá sua pergunta, ficarei muito feliz em responder. Perfeito, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, viu, Rodrigo? Obrigado, Patrícia. É isso aí, excelente semana!